Cedido. Nobres colegas, meus senhores jurados, é interessante, né, fazer uma testemunha se sequer existe qualquer tipo de comprovação concreta, né, do que ela visualizou em relação à ocorrência do crime. Eu gostaria de dar uma testemunha, né, aprovado pelo Ministério Público. Diz que é possível julgar o estado do corpo. Tem como a senhora medir a pressão, se eu estou passando mal ou não? Por favor, vamos melhorar a situação do depoente. Vamos facilitar o trabalho, já que ela poderia jogar o estado do corpo. Por favor, essa depressão, o mesmo batimento, ver se eu estou com problema. Então, senhoras e senhores, está comprovado como que nós podemos um testemunho, né, de uma pessoa que sequer podia, né, mensurar a pressão, o estado fisiológico do indivíduo. Como que parecer que você fechou uma relação do Ministério Público, né, o filme, a declaração do Ministério Público é desafio a inteligência dos recursos dos jurados. É óbvio que o filme é simplesmente uma simulação. O que o vídeo, esse tipo de vídeo, foi comprovar que, né, os réus aqui presentes não tinham qualquer conhecimento do estado fisiológico do corpo, como também a testemunha comprova que não havia. Então, senhoras e senhores, né, o fato de trazer uma testemunha para comprovar tecnicamente se o corpo está em condições ou não, totalmente irrelevante. Outro aspecto que eu vou perguntar posteriormente havia a senhora, o senhor, pode nos garantir de que antes do acidente vocês tinham algum conflito, né, amizades, inimizades, com os réus presentes? Direto não. Mas haviam pessoas que não estavam bem umas com as outras. Pois bem, muito obrigado. Aí, está comprovado, né? De fato, como que é qualificada uma testemunha que de antemão, tecnicamente, não tem condições de avaliar o estado de corpo, né, fisicamente falando, e já nos afirmou que havia de antemão, antes do acidente, né, uma situação de conflito entre os dois réus presentes. Sandra, tempo esgotado. Porque, como o nosso doutor falou, ela não está qualificada para julgar quem está ferido ou quem não está. E como é que os réus estão qualificados para isso? Como eles puderam julgar quem é mais fraco, quem está mais debilitado? Já que nenhum deles também tem um curso de medicina ou algo do gênero. Isso é incabível. E eu acho que não é necessário eu ser formado em medicina para poder ver que meu amigo está com uma fratura exposta, está com o braço quebrado, que ele não pode andar. Eu acho que qualquer um de nós que está aqui neste momento pode fazer isso. Não é necessário ter uma formação como o senhor requer. E ela é uma testemunha nada que estava, ela só está dando o seu depoimento. Pouco me importa se existe um homicídio ou não. O que importa é que esses homens fizeram, o que essa mulher fez, cometeram canibalismo com pessoas que diziam ser suas amigas, que estavam lá no seu dia a dia, a cada treino, a cada participavam um da vida do outro, eram amigos, mas na hora da dificuldade não pensaram em duas vezes em ajudar uma pessoa que estava debilitada, pensaram só em si próprio, em sua sobrevivência. E como é que podemos dizer que isso é direito natural, e o direito natural daquelas pessoas que foram assassinadas? O direito também, elas tinham uma vida que foi privada por essas pessoas. Isso ninguém leva em consideração. Isso que eles fizeram é um ato de barbárie, coisa de monstro. Homens como esse não podem estar em liberdade. Som. Mediante a declaração dos doutores, advogados, nós também vimos que existiam dois estudantes de medicina que realmente eles não eram formados em medicina, mas eles conseguiram ajudar os demais improvisando talas aos feridos e machucados. Apesar de não terem equipamentos médicos, eles improvisaram
essas talas. Eu gostaria de passar um vídeo, pode passar. Esse vídeo é de uma menina de 6 anos que perdeu o pai. O pai foi um dos assassinados e que foi brutalmente assassinado. E como explicar para uma criança dessas a morte de seu pai? Que ele conseguiu sobreviver ao acidente, mas mataram para comer? Segundo, Lohane, por favor. Ei, minha filha, o que você está fazendo? Se você quiser, eu posso te ensinar. Que é outro vídeo. O que foi, minha filha? Mamãe, pode contar hoje? A gente anda conversando sobre isso. Ah, minha filha, ele foi morar com Deus. Um dia a gente vai estar com ele. Mas ele sempre me dava beijo, ele sempre me levava pra escola, ele sempre me ajudava no dever. Ô mãe, pra ele vir aqui embaixo rapidinho, só pra mim dar um abraço. E agora, como explicar para uma criança dessa? Muitas vezes nós rimos diante de um vídeo desse. Mas e se fosse o seu filho? Que perdeu o pai, que o pai foi assassinado. E ele tinha chance de sobreviver. O que fazer diante disso? Como explicar para ela isso? Que deixou uma filha que precisa passar por tratamentos psicológicos, que precisa superar esse trauma. É difícil, se fosse um parente nosso também, diante da chance de sobreviver. Tem mais 5 minutos. Uhum. Indo contra os doutores advogados, havia um estudante de medicina que conhecia a anatomia humana, que foi responsável pela improvisação das talas, como eu disse, que poderia ajudar as vítimas. Todos foram diagnosticados com as mesmas doenças, como consta no processo. E até mesmo os que comeram carne humana, e não havia um estudante podendo alegar que o alimento de carne unificava no organismo. Então nós podemos ir contra os doutores advogados mediante a essa acusação dos sobreviventes que não comeram carne humana. Esses sobreviventes, eles ficaram lá 72 dias, não comeram nem um tipo de carne humana. Havia restos de comida ainda no avião, o que eles poderiam ter comido. E por que eles só pensaram neles, em comer com fartura? Porque, mediante o processo, diz que eles decidiram matar os outros quando eles viram que eles não tinham mais chances de sobreviver, e eles começaram a pensar que eles queriam, se fosse morrer, que não fosse morrer de fome. E eles começaram a matar esses 5 que foram brutalmente assassinados, como nós falamos aqui. E nós gostaríamos de mostrar no laudo Senhores, foi contratado uma perícia, um laudo médico, para ver onde foram os ferimentos, qual foi o ferimento causa-morte dos que foram assassinados. Eu vou mostrar para os senhores, mas os senhores vão identificar aqui. Eles fizeram uma faca com o plástico do avião. Tinha um machado no avião e uma chave de fenda. Com esse machado, eles confeccionaram faca para comer carne. Com essa faca, eles mataram